Pastores e santos de todo o mundo que participaram do seminário online de Shincheonji, Testemunho sobre a Profecia e o Cumprimento de Apocalipse, a Nova Aliança de Deus, é um prazer conhecê-los. Sou o moderador Kim Soo-chin. À medida que o seminário progride, o interesse e a reação dos pastores ao redor do mundo é muito quente. Todos querem se tornar um com Shincheonji. A resposta da mídia também é quente. É o som de trombeta mais alto desde que o mundo foi criado. Estou muito ansioso para a palestra de hoje. Oremos com um só coração antes da palestra. Santo Deus Pai, cheio de graça, obrigado por nos permitir realizar o seminário online de Shincheonji, Testemunho sobre a Profecia e o Cumprimento de Apocalipse, a Nova Aliança de Deus. Jesus, obrigado pela graça que você deu na cruz por derramar o seu sangue por nossos pecados. Em particular, neste momento, receberemos o testemunho do Apocalipse 15 por meio do líder da tribo de Tadeu. Pai, por favor, conceda aos pastores e santos de todos os países que participaram do encontro olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para compreender. Oro para que o Espírito Santo da verdade esteja junto e manifeste com o líder da tribo que vai testemunhar a palavra, para que a palavra da revelação possa ser pregada sem adição ou subtração. Pai Deus, a família da fé na aldeia global veio diante das palavras do testemunho, assim como o Senhor nos disse para buscar o reino e a justiça de Deus primeiro. Por favor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a compreender e acreditar para que possamos viver com o Senhor para sempre no céu, um reino da liberdade, paz e amor. Oramos tudo isso em nome de Jesus, que é o Salvador de nossas vidas. Amém. O seminário online de hoje está sendo conduzido em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Por meio do Apocalipse 14, da última palestra, ponderamos quem eram as primícias seladas por Deus e Jesus, os 144.000, e quais eram suas evidências. Hoje, por meio das palavras do Apocalipse 15, esperamos que você descubra quem são os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, e onde é o mar de vidro, onde eles estão em pé, e o templo do tabernáculo do testemunho. O livro do Apocalipse é a conclusão da Bíblia, que todos os crentes devem entender e guardar, sem adicionar ou subtrair. Oro para que você não perca uma única palavra e que seja um momento de graça para entender com clareza. Então, vamos receber o líder da tribo, Shin Kyung-soo, que vai testemunhar. Uma grande salva de palmas, por favor. Prazer em conhecê-los. Sou Shin Gyu-soo, nomeado em nome de Tadeu. Hoje, continuando da lição anterior, darei uma palestra sobre Apocalipse 15. Antes da palestra de Apocalipse 15, primeiro, gostaria de entregar a mensagem especial do presidente Man Hee-lee de Shincheonji à Igreja de Jesus aos pastores e santos em todo o mundo que estão ouvindo essas palavras. Espero que me ouçam bem. O título é O Novo Céu e Nova Terra, prometido no Apocalipse, a Nova Aliança. Deus deixou a aldeia global devido ao pecado do homem. O mundo de Noé, assim como Israel, o mundo de Moisés, cometeu pecado, assim como Adão. Portanto, Deus profetizou através do profeta do Antigo Testamento, Jeremias, que 2 tipos de sementes seriam semeadas e uma nova aliança seria estabelecida para a criação de algo novo. Ele, então, cumpriu essa profecia na época de Jesus.
Jesus, que cumpriu o Antigo Testamento, prometeu voltar para julgar o primeiro céu e a primeira terra, agarrar o dragão e estabelecer o novo céu e nova terra, que são as 12 tribos do novo reino e novas pessoas, como a nova aliança. Depois que essa profecia foi pregada em todo o mundo por cerca de 2000 anos, hoje ele veio e a cumpriu. Esta profecia foi dita antes que aconteça para que as pessoas acreditassem quando ela se cumprir. Os verdadeiros crentes acreditaram nessas promessas de Jesus, mas os falsos pastores e falsos crentes não acreditaram nessa promessa. Em vez disso, perseguiram os verdadeiros crentes. Portanto, há julgamento para eles, como no dia de Noé, no dia de Ló. No cumprimento de Apocalipse, o primeiro céu e a primeira terra, as igrejas tradicionais, que são os súditos do reino, são julgados e desaparecem, assim como em Apocalipse 6. Alguém vai entender isso se ler o Novo Testamento. Duas sementes foram semeadas na igreja de Jesus: a semente de Deus e a semente do diabo. Quando? Aconteceu na primeira vinda de Jesus. E Jesus, que semeou a semente, colheu o grão amadurecido na segunda vinda, selou e criou as 12 tribos. Esta colheita é o fim dos tempos. Quem serão aqueles que não são colhidos da Igreja de Jesus nesse momento? Eles são aqueles nascidos da semente do diabo. Na época da colheita, há uma distinção clara entre os nascidos da semente de Deus e os nascidos da semente do diabo. Portanto, deve-se identificar por meio da palavra de qual semente você nasceu. Os que não nasceram da semente de Deus devem nascer de novo da semente de Deus, ser criado como multidão em branco e vir a Deus. A razão de terminar o primeiro céu, a primeira terra, e criar o novo céu e a nova terra, e nascer de novo do Espírito e da semente de Deus, é porque eles nasceram do espírito da morte, a semente do diabo e o espírito do diabo. As pessoas nos dias de Adão, Noé e Moisés obedeceram a Deus no início porque Deus era bom para eles. Mas, eventualmente, eles deram as costas e traíram. Qual foi o motivo? Todas as pessoas do mundo nasceram com os genes do pecador Adão. Então, todos são pecadores como Adão. Todo aquele que peca é escravo do diabo e filho do diabo. Portanto, o homem deve renascer da semente de Deus e do Espírito Santo de Deus. O mundo que pecou, o primeiro céu e a primeira terra, deve desaparecer. E o novo céu e a nova terra sem pecado deve ser criado. Deus e o reino do céu vêm ao novo céu e à nova terra para se tornar um, e Deus deve reinar. Com o que pode se livrar do diabo e os pecados do homem? Pelo sangue do justo e pela verdade, a palavra de Deus. O pecado é expiado. O reino e sacerdotes de Deus foram comprados com o sangue de Jesus. E esses sacerdotes foram libertos dos pecados pelo sangue de Jesus.
E a grande multidão em branco lavam suas vestes e as alvejam no sangue do Cordeiro também. Foi o sangue de Jesus e a palavra do testemunho que tornou possível lutar e vencer o grupo do dragão. Portanto, Jesus fez uma nova aliança com seu sangue na noite da Páscoa e carregou a cruz pelos pecados de todas as pessoas. Na segunda vinda, Jesus cumpriu todo o Apocalipse e criou as 12 tribos, e o reino dos céus e Deus estão vindo para essas 12 tribos. Assim, essas 12 tribos entrarão em Deus e no reino dos céus para se tornarem a árvore da vida que viverá para sempre com liberdade, paz e amor, sem pecado e sem lei. Com isso, Deus acaba o mundo do pecado e estabelece o novo céu e a nova terra, o novo mundo. Amém. Eu sinceramente desejo que vocês se tornem os pastores e santos de todo o mundo que vivam no novo céu e nova terra, o novo mundo que Deus estabelece. Agora, vamos dar uma olhada nas palavras de Apocalipse 15. O título do Apocalipse 15 é o Templo do Tabernáculo do Testemunho, onde todas as nações devem vir a adorar. Por favor, lembre-se do título. A parte da introdução do Apocalipse 15 é muito importante. Por favor, escute com atenção. Em Apocalipse 15, versículo 1, diz que existe outro sinal maravilhoso no céu. Um sinal é um evento estranho que as pessoas não entendem quando o veem. Deve ser estranho, porque é o que Deus e Jesus fizeram. Antes de Apocalipse 15, também ocorreram eventos estranhos que poderiam ser chamados de sinais. No entanto, o evento do Apocalipse 15 é diferente dos eventos anteriores. Por isso, é chamado de outro sinal. Então, que evento é esse? Deus escolhe aqueles que venceram o dragão, que é Satanás, o diabo, em Apocalipse 12, e coloca a ira de Deus em seus corações. Ele coloca a ira de Deus em seus corações. Portanto, a ira de Deus que está contida naqueles que venceram, então, eles são comparados às taças da ira. Veremos mais de perto esse significado em breve. A ira de Deus contida nos corações daqueles que venceram é derramada sobre os traidores e destruidores. Isso está detalhado no Apocalipse 16. Este evento é o que nunca existiu antes. É por isso que é chamado de outro sinal. E diz que os vencedores são as únicas pessoas que podem fazer esse trabalho. Por quê? A razão é que em Apocalipse 12, eles lutaram e venceram o grupo do dragão, o inimigo, os destruidores, com a palavra de testemunho. Porque eles venceram, eles podem julgar. Além disso, como os vencedores sabem tão bem sobre a verdadeira identidade dos traidores e destruidores, eles podem fazer o trabalho de julgá-los. Em Apocalipse 16, os vencedores derramam suas taças sobre os traidores e destruidores. Quem julga quem? Através de quem? E o que é a taça de ouro cheia da ira, bem como o que é a ira? Veremos tudo isso em detalhes no Apocalipse 16. Portanto, peço que ouçam atentamente os conteúdos de hoje e de Apocalipse 16 e recomendo que você verifique como a obra de Deus se cumpriu. E os vencedores são tão importantes. Como mencionei antes, os vencedores são comparados a taças porque contêm a ira de Deus e são comparados ao ouro porque são aqueles que receberam a palavra. É por isso que são chamadas de taça de ouro. E é dito que eles têm a autoridade e o poder que receberam de Jesus.
A autoridade e o poder que o vencedor recebeu de Jesus estão bem registrados no Apocalipse 12, 3. Existem 12 bênçãos registrados no Apocalipse 12, 3. E um deles é sobre Deus, Jesus e o céu do reino espiritual está junto com o vencedor. Além disso, está registrado que o vencedor vai se sentar junto no trono de Deus. Se é assim, Deus estará com quem? Espero que você se lembre de que Deus está com o vencedor. Em Apocalipse 15 está registrado um conteúdo muito importante. Apocalipse 15 deixa saber onde todas as nações devem ir para adorar. Não é a adoração oferecida a Deus? Ou seja, mostra aquele lugar onde todas as nações devem ir para adorar a Deus. Todas as nações significam o mundo inteiro. Em outras palavras, todos. E está registrado no Apocalipse 15 que o lugar onde todas as nações irão adorar a Deus é o templo do tabernáculo do testemunho. Portanto, nós devemos ir ao templo do tabernáculo do testemunho e adorar a Deus. Que tipo de templo é o templo do tabernáculo do testemunho? Primeiro, no templo do tabernáculo do testemunho, deve haver os vencedores mencionados antes. Por quê? Os vencedores são as testemunhas que lutaram e venceram os traidores e os destruidores que apareceram de acordo com o Apocalipse, com a palavra do testemunho. Por serem testemunhas, podem testemunhar o que aconteceu. Porque eles testificam sobre os eventos que aconteceram, um tabernáculo estabelecido. E esse tabernáculo é o templo do tabernáculo do testemunho. E como eu disse antes, porque Deus está com o vencedor, vir a esse templo do tabernáculo do testemunho para adorar é adorar a Deus. O templo do tabernáculo do testemunho é o lugar onde os eventos do capítulos 1 a 22 são testificados depois de ver o cumprimento. E Apocalipse 15 promete que todas as nações devem vir aqui para adorar. Assim, se você é um crente em Deus, deve fazer o que a palavra diz, não é? Apocalipse 22, 18 a 19, nos diz para não adicionar ou subtrair das palavras da profecia de Apocalipse. É porque Deus realiza tudo de acordo com os registros do Apocalipse. Portanto, não devemos adicionar ou subtrair qualquer conteúdo do livro do Apocalipse com pensamentos humanos. Deus que cumpre o Apocalipse registrou no livro do Apocalipse onde ele virá e com quem ele estará. Portanto, se você entender o livro de Apocalipse, você saberá onde e com quem Deus está. Deus está no templo do tabernáculo do testemunho, onde o vencedor está. Portanto, todos os crentes em Deus do mundo devem guardar as promessas do Novo Testamento de Deus. Não é assim que você pode receber a salvação? E aqueles que adoram a Deus no templo do tabernáculo do testemunho são aqueles que pertencem a Deus e se tornam aqueles que conquistam a esperança do céu e da vida eterna. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem que guardar a palavra, certo? Você vai guardar? Sim ou não? Claro que sim. Seu nome ser escrito no templo do tabernáculo do testemunho, onde Deus está, significa que seu nome está escrito no livro da vida que está diante do trono de Deus. Os que recebem a salvação são a grande multidão em branco. E isso está prometido no livro do Apocalipse. Com esses pontos importantes da introdução em mente, vamos para Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Amém. No versículo 1 está escrito: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. Isso significa que alguém viu, certo? Claro que existe um que viu. Então, o que essa pessoa viu? Está escrito 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Também está escrito, pois com elas se completa a ira de Deus. Primeiro, onde será o céu mencionado nesse versículo? Em Gênesis 37, 9 a 11, a família de Jacó é comparado ao sol, à lua e às estrelas. O tabernáculo de Jacó era o céu. Eu mesmo aqui.
O céu, no versículo da referência, é o céu do Apocalipse 13 e 12, ou seja, o tabernáculo. Então, onde está essa realidade? A realidade do céu no Apocalipse era o templo do tabernáculo em Hwacheon, Coreia. Diz que apareceu aqui outro grande e maravilhoso sinal. Então, o que será esse outro sinal? Como mencionei antes, houve sinais antes de Apocalipse 15. No entanto, é dito que o sinal em Apocalipse 15 é diferente daqueles que apareceram antes, por isso é chamado de outro sinal. Se é assim, quais foram os sinais anteriores? Era o sinal de abrir os selos em Apocalipse 6 e o sinal das 7 trombetas de Apocalipse 8 e 9. O sinal de Apocalipse 6, em abrir os selos, era um sinal em que os escolhidos que traíram são julgados por Jesus e 4 seres viventes e receberam as pragas. O sinal das 7 trombetas em Apocalipse 8 e 9 significa um sinal em que o povo escolhido que traiu é morto pelos gentios em 1/3 cada e significa pragas. No entanto, esse sinal registrado em Apocalipse 15 é diferente dos sinais no Apocalipse 6, 8 e 9. É por isso que se diz um outro sinal maravilhoso. No entanto, como mencionei antes, uma vez que dizia vi outro grande e maravilhoso sinal, deve haver uma pessoa que ouviu, pastores e santos ao redor do mundo. Vocês já viram essa pessoa que viu tudo isso? Há uma pessoa que viu abrir os selos, o sinal de Apocalipse 6. Ele também viu o sinal das 7 trombetas em Apocalipse 8 e 9 e o sinal das 7 taças em Apocalipse 15 e 16. Você já viu ele? Eu vi. Aquele que viu todos esses eventos é o pastor prometido de Xinjiang, presidente Man Hee-lee. É por isso que ele pode testemunhar o que ele viu para o mundo assim, não é? E para ser mais específico sobre o que ele viu, essas são as 7 pragas dos 7 anjos. Em Apocalipse 15, versículos 6 e 8, essas 7 pragas são consideradas como as pragas das 7 taças. O que está contido nas 7 taças? Está escrito que estão cheias da ira de Deus. Mas será que existe alguma taça física que pode conter a ira de Deus? Não. No coração de uma pessoa que pode conter a ira de Deus, não é? Então, quando a profecia desse capítulo for cumprida, quem são essas pessoas que estão cheias da ira de Deus? Eles são os vencedores em Apocalipse 12. Aqueles que viram a realidade dos traidores e destruidores e também lutaram com as palavras do testemunho e venceram. Eles são os que estão cheios da ira de Deus. E eles derramaram a ira sobre os traidores e destruidores em Apocalipse 16. Aqueles que venceram saberiam tudo isso muito bem, não é? Por quê? Porque eles viram, lutaram e venceram. Eles sabem tudo muito bem. Portanto, foi possível derramar a ira de Deus sobre eles, dizendo: vocês são os traidores, destruidores, registrados no Apocalipse. Há um pastor que viu todos esses eventos e realizou o trabalho com Jesus no centro de todos esses eventos. Esse pastor prometido viu todas essas coisas e testifica a todas as nações do que Jesus realizou. Nesse caso, nós precisamos saber onde estão esses vencedores. Onde são esses vencedores que foram chamados de taças? Vamos ler os versículos 2 e 3 juntos. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo,
e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém. Nos versículos 2 e 3, vemos os vencedores. Também está registrado contra quem esses vencedores lutaram e venceram. Você vê que eles foram vitoriosos sobre a besta e sua imagem e sobre o número do seu nome. Então, onde eles estão reunidos? Diz que eles estão reunidos junto ao mar de vidro. E o que diz que eles fazem lá? É dito que eles estão cantando o cântico de Moisés e cântico do Cordeiro com a harpa de Deus. O que significa isso? Você não está curioso? Vai ser divertido se resolvermos um por um, né? Primeiro, quem é a besta e sua imagem e o número do seu nome? Nós vimos isso antes, né? Vimos isso em Apocalipse 13. Eles eram a organização da besta que entrou no tabernáculo em Apocalipse capítulo 13. Na Bíblia, os falsos pastores que pertencem a Satanás, sem entender a palavra de Deus, são comparados aos animais, bestas. E esses falsos pastores matam os espíritos dos santos com mentiras, falsas doutrinas de Satanás. Então, eles são os destruidores. Falando diretamente da realidade, eles são os destruidores que entraram no templo do tabernáculo. Quem são as entidades reais desses destruidores? Quando se diz a besta, se refere à besta do mar. Haviam os falsos pastores da destruição que entraram no templo do tabernáculo de fora. E eles são os 7 pastores do centro de educação de administração. E diz que as imagens também. Quanto à imagem, de acordo com Abacuque 2, 18, uma imagem feita por um escultor era um falso pastor. Um falso pastor que pertence a Satanás foi comparado a uma imagem ou a um ídolo. Em Apocalipse 13, a imagem se refere aos falsos pastores que foram ordenados pela besta 666, besta que saiu da terra, comparado ao número 666. Embora eles eram de origem do templo do tabernáculo, se tornou um com os falsos pastores, ou seja, os destrutores que são como a besta. São os 17 evangelistas que receberam a marca e foram ordenados. E o número de seu nome, 666, significa a besta da terra. Ele é o Senhor Serpente, que era do templo do tabernáculo, mas se tornou um destruidor. Essa pessoa adorou ídolos como Salomão no passado, e assim como Salomão trouxe destruição a Israel, esse homem é responsável pela destruição do templo do tabernáculo. Por isso, comparado a Salomão do passado e expresso como 666, você aprendeu isso bem no capítulo 13, né? Eles são o sujeito da guerra registrado no livro do Apocalipse. E onde está dito que estão reunidos? Os que lutaram e venceram essa pessoa? Está escrito que eles estão reunidos junto ao mar de vidro. Agora, o que é esse mar de vidro? Em Apocalipse 4, 6, é dito que esse mar de vidro está no céu, diante do trono de Deus. Lembra? Onde está o mar de vidro? No céu, diante do trono de Deus. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, Moisés construiu um tabernáculo nessa terra, segundo o modelo que viu no céu. E uma das coisas que ele fez foi a bacia. A bacia era onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés quando entravam no tabernáculo para servir a Deus. Nesse caso, o mar de vidro também seria um lugar para se lavar, certo? O que deve ser lavado no mar de vidro? É o nosso coração. Lavar a nossa pessoa interior, né? Mas o que lava a nossa pessoa interior? Em João 15, versículo 3, diz que as pessoas se tornam limpas pela palavra de Deus. Então, o que significa o mar de vidro? Significa a palavra de Deus.
a palavra revelada que lava a nossa pessoa interior. Então, o fato dos vencedores estarem em pé junto ao mar de vidro significa que eles se reuniram diante dessa palavra, né? Isso significa que eles que estavam no meio da mentira saíram para a verdade. E há mais uma coisa importante. Eu expliquei antes que eles se reuniram diante do mar de vidro. De acordo com Apocalipse 4, 6, esse mar de vidro estava diante de onde? Não diz que estava diante do trono de Deus? Então, o fato de os vencedores se reunirem no mar de vidro significa que eles estão diante do trono de Deus. Agora, onde está o trono de Deus? Todos nós precisamos encontrar a Deus. Se você está realmente buscando a Deus, deve agir de acordo com a Bíblia, né? De acordo com a Bíblia, o trono de Deus está onde os vencedores estão reunidos. Portanto, o lugar onde os vencedores estão é onde Deus está. Isso também está bem registrado no Apocalipse 2 e 3. Em Apocalipse 3, 12, está escrito que Deus, Jesus e a cidade santa Nova Jerusalém estão com o vencedor. Também, no versículo 21, vemos que o vencedor se senta junto no trono de Jesus. Então, se você é um crente que realmente quer encontrar a Deus e Jesus, você deve encontrar o vencedor de acordo com a Bíblia e o Apocalipse também. Você encontrou ele? Você deve procurar e encontrá-lo. Agora, o que dizem os versículos de referência? Há algo que os vencedores fazem no mar de vidro. O que eles fazem? Eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro com a harpa de Deus. O quê? O que é essa harpa de Deus? Será que é a harpa física? Não. Diz que eles cantavam os cânticos com harpas. O Salmo 119, 54 diz que os decretos do Senhor são o tema da minha canção. Você pode ver que os decretos do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, são comparados a uma canção. Então, o que é essa harpa que você usa para cantar? O que é a harpa de Deus? Quando estudamos a palavra, quando pregamos a palavra, o que usamos? Usamos a Bíblia. Portanto, a harpa de Deus representa o livro de Deus, a Bíblia. E o que é a canção de Moisés? A canção de Moisés é a palavra do Antigo Testamento. Em Deuteronômio 31, 19 a 22, e em versículo 30, Deus disse a Moisés, Moisés, escreva as palavras dessa canção e leia-as para o povo de Israel. Moisés registrou a palavra de Deus em 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, quando se diz o Cântico de Moisés, significa as palavras do Antigo Testamento. O que seria o Cântico do Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. E em Lucas 22, 20, Jesus estabeleceu uma nova aliança com o sangue, certo? Qual é a outra palavra para nova aliança? É o Novo Testamento. Portanto, o Cântico do Cordeiro é a palavra do Novo Testamento. E uma vez que esse Novo Testamento não é antigo, mas novo, é chamado de Novo Cântico, em Apocalipse 14. Então, se formos ao lugar onde estão esses vencedores, aprenderemos o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, não é? Seremos capazes de dominar as palavras do Antigo e do Novo Testamento. Se você realmente deseja crer e viver a fé segundo a Bíblia, você deve procurar o vencedor, não é? Acredito que todos os crentes ao redor do mundo que estão ouvindo esse seminário já devem saber o que devem fazer. Agora, vamos ver o que eles dizem enquanto cantam. Eles dizem, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem é o Rei das Nações? Eles são Deus e Jesus. E diz que os caminhos de Deus e de Jesus são justos e verdadeiros. O caminho na Bíblia significa a palavra. O que seria o caminho para o céu? Não seria a palavra?
O caminho do Senhor é a palavra de Jesus, que é justa e verdadeira. Mas por que a palavra de Deus e a palavra de Jesus é justa e verdadeira? Porque Deus cumpre tudo de acordo com a sua palavra. Porque cumpre é verdade. Então, o que está registrado em Apocalipse 15, versículos 2 a 4 e 5, é dito que todas as nações virão e o adorarão. Onde é isso? É o templo do tabernáculo do testemunho. Já que essas palavras estão escritas, elas precisam ser cumpridas para serem verdade, não é? Agora, vamos ler os versículos 4 e 5 juntos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Amém. Olhando para os versículos 4 e 5, o que dizem os vencedores? Dizem: quem não te temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Por que devem fazer essas coisas? É porque os atos de justiça do Senhor foram manifestos. O que significa que os atos de justiça do Senhor foram manifestos? Nosso Deus, Ele promete e cumpre repetidamente para provar que Ele está vivo. Portanto, quando a promessa que Deus havia feito anteriormente é cumprida para que a realidade apareça, devemos perceber, uau, nosso Deus está realmente vivo, e honrá-lo, não é? O mesmo é verdade para as promessas da referência. Está dizendo que devemos temer a Deus e glorificá-lo, porque a promessa foi cumprida. Então, o que foi cumprido? É dito que todas as nações virão e adorarão ao Senhor quando virem o que foi realizado. Quando se diz que todas as nações virão adorar ao Senhor, não deveria haver um templo onde eles possam adorar? Já disse algumas vezes, mas digo mais uma vez, porque é muito importante. Onde é esse lugar? É o templo do tabernáculo do testemunho, onde todas as nações virão adorar. O que mais há de dizer? Não está gravado exatamente assim? Quando diz que todas as nações virão ao templo do tabernáculo do testemunho para adorar, todas as nações aqui não é apenas os crentes, mas todas as pessoas do mundo, não é? Se olharmos para Apocalipse 7, 9 em diante, uma grande multidão vestida de branco, que ninguém pode contar, sai da grande tribulação. É um número incontável, e eles vêm diante do trono de Deus e louvam e adoram a Deus. Este conteúdo, e o conteúdo de que todas as nações virão ao templo do tabernáculo do testemunho, onde o trono de Deus está para adorar, não é o mesmo? Os crentes que acreditam em Deus devem agir de acordo com a Bíblia, certo? Se você não vai acreditar na Bíblia, por que diz que acredita em Deus? Se você acredita na Bíblia e em Deus, você deve ir ao templo do tabernáculo do testemunho e adorar a Deus de acordo com essa palavra. Mas o que é importante? O templo do tabernáculo do testemunho não aparece em qualquer hora. O que está escrito no texto? Já que diz, depois disto, o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, isto tem que ocorrer primeiro. O que é este isto? Refere-se às palavras de Apocalipse 15, 1 a 4, que temos aprendido até agora. Que eventos eram? Primeiro, aqueles que venceram a besta, sua imagem e o número de seu nome, em Apocalipse 13, devem se reunir no mar de vidro. Além disso, esses vencedores são os que lutaram e venceram com as palavras de testemunho em Apocalipse 12. Portanto, esses vencedores devem aparecer primeiro. Portanto, somente depois que os vencedores de Apocalipse 12 aparecerem, o templo do tabernáculo do testemunho aparece. Então, vamos pensar sobre isso. Por que os vencedores deveriam existir primeiro? É porque os vencedores são as testemunhas que viram
a realidade dos traidores e destruidores que apareceram de acordo com a profecia de Apocalipse capítulo 13. E são os que venceram com as palavras do testemunho. Eles podem testemunhar tudo, porque sabem muito bem o que aconteceu. E então aparece o tabernáculo onde eles dão o testemunho. Portanto, inevitavelmente, deve haver os vencedores em Apocalipse 12 primeiro, para que o templo do tabernáculo do testemunho seja estabelecido. Mais uma vez, o templo do tabernáculo do testemunho é um tabernáculo onde os vencedores em Apocalipse 12 dão testemunho do que viram e ouviram. E além disso, é um tabernáculo onde todos os capítulos de Apocalipse 1 a 22 são testificados. Portanto, se você está curioso e quer saber mais sobre o livro do Apocalipse, onde você deve ir? Você deve vir ao templo do tabernáculo do testemunho para aprender. E a razão pela qual esse lugar é chamado de templo é como eu disse antes, Deus, Jesus e o céu do reino espiritual estão com o vencedor, como no Apocalipse 2 e 3. E visto que o vencedor se senta junto no trono de Jesus, onde o vencedor está, é o trono de Deus. Esse lugar é chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho. Significa que Deus está nesse lugar. E é chamado de templo porque é um lugar sagrado onde Deus reside. É chamado de templo porque Deus está nesse lugar e também o trono de Deus. Então, para onde os crentes devem ir? Se você pratica a sua fé num lugar errado e recebe punição, de quem é a culpa? Você deve andar na fé de acordo com a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, verá que Deus disse tudo. Ele prometeu para onde voltará e com quem estará. Onde é esse lugar? É o templo do tabernáculo do testemunho, onde estão os vencedores. Portanto, todas as nações devem vir ao templo do tabernáculo do testemunho, onde Deus habita. Tudo acontece de acordo com as promessas da Bíblia, não? Se é assim, você acha que o templo do tabernáculo do testemunho já apareceu ou não? Agora, estamos ouvindo as palavras do Apocalipse e devemos ser capazes de pensar se o templo do tabernáculo do testemunho já apareceu com base no fato de que estamos ouvindo essas palavras agora. Então, qual é a realidade? A realidade é Xintiandi, a Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, fundada em 14 de março de 1984. Não importa onde você vá no mundo, não há nenhuma denominação que foi fundada com o nome de Templo do Tabernáculo do Testemunho. E não há nenhum outro lugar que é chamado de Novo Céu, Nova Terra, de acordo com Apocalipse 21, 1. Além disso, não há nenhum outro lugar que é formado por 12 tribos, de acordo com Apocalipse 7. Portanto, todos os crentes que realmente acreditam na Bíblia serão capazes de encontrar esse lugar. Eles vão procurar o lugar feito desta forma e encontrá-lo. E você deve verificar se há um vencedor que venceu o destruidor no templo do tabernáculo antes que o reino de Deus, Xintiandi, a Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho foi estabelecido. Você deve confirmar a existência do pastor que testemunhou os eventos depois de ter visto. Se você estudou até Apocalipse 15, acredito que verificou bastante. O que mais os vencedores no templo do tabernáculo do testemunho fazem? Vamos ler os versículos 6 ao 8 juntos. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Nos versículos 6 a 8, 7 anjos saíram do santuário. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Assim, os 7 anjos derramam sobre os traidores e destruidores as 7 taças da ira de Deus em Apocalipse 16.
Mas, o que está escrito aqui? Diz que o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, isso significa que depois que as pragas das 7 taças foram derramadas, vão aparecer aqueles que podem entrar no templo, não é? O que isso significa? Vamos dar uma olhada um por um. Primeiro, onde seria o templo de onde os 7 anjos saíram? É o templo do tabernáculo do testemunho mencionado no versículo anterior. Então, isso significa que no templo do tabernáculo do testemunho há o trono de Deus, Deus e anjos, não é? E aqui estão os 4 seres viventes também. Você aprendeu bem sobre os 4 seres viventes, né? Você aprendeu bem em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 6. Os 4 seres viventes são os 4 arcanjos e comandantes do exército de Deus. Está registrado que um dos 4 arcanjos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheia da ira de Deus. Está repetido. Quem são eles? Eles são os vencedores em Apocalipse 12. Os vencedores conhecem muito bem a realidade dos traidores e destruidores. E eles lutaram e venceram também. É por isso que seus corações estão cheios da ira de Deus. Então, eles são capazes de testificar. Não são vocês os traidores do livro do Apocalipse? Não são vocês os destruidores? Portanto, o fato de um dos 4 seres viventes ter dado as 7 taças da ira aos 7 anjos significa que os vencedores de Apocalipse 12 foram dados aos 7 anjos para trabalhar juntos. Os espíritos trabalham dentro da carne. E na referência, diz que o templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Não é normal o templo ficar cheio da fumaça física, não é? Então, a que se refere essa fumaça aqui? Isso significa que a palavra da ira de Deus, que julga os traidores e destruidores, está cheio como a fumaça que se espalha e enche o templo. É o fervor do grito para julgar os traidores e destruidores como a fumaça que enche o templo. E é dito que ninguém podia entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos sejam completadas. O que significa isso? Faz sentido que pessoas que pertencem à besta entrem no templo de Deus? Mas é dito que será aberta uma oportunidade para eles também. Quando vai acontecer isso? Isso é depois de derramar todas as taças. As pessoas que pertencem à besta não podem entrar no templo do tabernáculo de testemunho até que o julgamento das pragas das 7 taças seja concluído. Mas os que se arrependem, após receber todas as pragas das taças, poderão vir a esse templo e adorar a Deus. Em Apocalipse 16, 12, uma taça é derramada. E é dito que a palavra de testemunho se torna o caminho. A palavra de testemunho se torna o caminho para os reis que vêm do Oriente. A palavra de testemunho se tornou o caminho. Finalmente, eles puderam vir seguindo o caminho. E agora que o caminho é aberto, Jesus faz a obra de chamar. Está escrito na Bíblia que Jesus, o Cordeiro, chama e escolhe. Em Apocalipse 18, 4, Jesus chama eles de povo meu. Está registrado que Babilônia destruiu todas as nações com o vinho da fúria da sua prostituição. Você aprenderá mais sobre isso em Apocalipse 18. Aqui está escrito que todas as nações pertencem a Babilônia e a Satanás, o diabo. Mas o que está registrado em Apocalipse 15? É dito que todas as nações virão e adorarão a Deus. Se formos para Apocalipse 22, é dito que todas as nações são curadas. Não é uma boa notícia? Que notícia incrível! Quando você entende o livro de Apocalipse, poderá confirmar que a salvação de Deus está registrada em todas as partes da Bíblia.
o lugar da salvação é registrado e o pastor que testifica a palavra de salvação é prometida na Bíblia. É por isso que essa palavra de Deus está soando como uma trombeta em todo o mundo agora. Em Apocalipse 18:4 está escrito: saiam dela, povo meu. Depois de chamar, escolher e fazer sair, para onde ele vai conduzir? Ele vai conduzir ao templo do tabernáculo do testemunho. Então, os que creem na Bíblia devem vir diante de Deus, ao templo do tabernáculo de testemunho, onde Deus reside de acordo com a palavra, e entender o Apocalipse. Todos devemos nascer de novo pela palavra. Cobrimos até o versículo 8 juntos. Agora, vamos organizar os eventos do Apocalipse junto com desenhos e fotos. Vamos organizar os eventos até agora. Primeiro, aparece o local do evento de Apocalipse, chamado Templo do Tabernáculo. Havia 7 mensageiros comparados às 7 estrelas, e havia também os santos. No entanto, falsos pastores, chamados de nicolaítas em Apocalipse 12:3, que ensinaram os comentários, as doutrinas de Satanás, entraram nesse templo tabernáculo. Eles são descritos como o grupo da besta em Apocalipse 13. E, na realidade, os pastores do Centro de Educação da Administração entraram nesse templo tabernáculo e marcaram as pessoas com as mentiras de Satanás. Eles marcaram na testa e na mão direita e fizeram as pessoas reconhecer as doutrinas de Satanás. Assim, os pastores e santos do tabernáculo que receberam a marca tornaram-se os traidores. E foi revelado que os pastores do Centro de Educação da Administração que marcaram os traidores eram os destruidores. Houve testemunhas que viram a realidade dos traidores e destruidores no local do evento. Mas o que adianta apenas ver sem fazer nada? Você acha que Deus mostrou suas realidades só para eles contemplarem? Ah, você é um traidor, você é um destruidor? Não. Ele mostrou as testemunhas para que lutassem com o que viram como evidência. Porque eles lutaram e venceram com as palavras de testemunho, elas se tornaram os vencedores. E esses vencedores se reuniram junto ao mar de vidro em Apocalipse 15. O fato de que eles se reuniram junto ao mar de vidro significa que eles se reuniram diante do trono de Deus. E nesse lugar, onde estão os vencedores e o trono de Deus, é estabelecido o templo onde todas as nações vêm a adorar. Esta é a fundação de Shincheonji, a Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. E os vencedores do templo do tabernáculo do testemunho se tornam as taças da ira e cumprem os eventos de Apocalipse 16. No templo do tabernáculo do testemunho, aparecem as 12 tribos seladas de acordo com Apocalipse capítulo 7. E vem uma grande multidão vestida de branco que ninguém podia contar. Este é o evento em que todas as nações vêm a adorar. Se você olhar para a história do desenvolvimento de Shincheonji, a Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, primeiro, o pastor prometido ensinou aos santos que saíram do tabernáculo com as palavras do Antigo e Novo Testamento nas montanhas e nos campos. Esta é a realidade de cantar o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. E em 14 de março de 1984, ele declarou a fundação do Templo do Tabernáculo do Testemunho. Depois, ele foi às várias partes da Coreia e organizou grandes seminários do Apocalipse. Ele testificou da realidade da traição e da destruição, bem como os eventos de todo o livro de Apocalipse. Esse foi o processo do cumprimento da profecia de derramar as taças. E em 14 de março de 1995, o trono foi formado nessa terra como no céu, de acordo com Apocalipse 4 e 7, e as 12 tribos foram iniciadas ao mesmo tempo. Essas 12 tribos trabalharam diligentemente para colher e selar. Portanto, o começo foi modesto, mas gradualmente se desenvolveu de acordo com a Bíblia.
E em 2019, 103.764 estudantes graduaram em um ano, um evento sem precedente desde a criação do mundo. Imagine, mais de 100.000 pessoas aprenderam e graduaram o aprendizado da palavra do Apocalipse em um ano. Não é realmente um evento em que a multidão de pessoas estão vindo? Agora, vamos ver a conclusão e encerrar a palestra. O que era a taça de ouro cheia da ira de Deus? Eles eram os vencedores de Apocalipse 12. São eles que viram tudo no local do evento. E eles se tornaram taça da ira e julgaram derramando a ira sobre os traidores e destruidores em Apocalipse 16. Os vencedores estavam em pé junto ao mar de vidro. Significa que eles se reuniram diante do trono de Deus. Lembre-se que o lugar onde os vencedores estão em pé, junto ao mar de vidro, é diante do trono de Deus. E a razão pela qual Deus tomou os vencedores como a taça da ira, porque eles conhecem bem os traidores e destruidores por ter vencido e visto tudo na cena do evento. Então, se você quiser saber quem são os traidores e destruidores, você deve encontrar o vencedor, certo? Na verdade, não é porque há um vencedor que podemos ouvir palestras como essa. E a razão pela qual todas as nações vêm adorar aqui é porque Deus está com os vencedores. E o trono de Deus está aqui. Portanto, você deve se lembrar do nome do templo. É o templo do tabernáculo do testemunho. Depois que os vencedores apareceram, o templo do tabernáculo do testemunho é estabelecido para testificar sobre esse evento. Assim, apenas indo a esse lugar, você pode ouvir esse testemunho. Deus designou apenas um lugar. Deus escreveu em Apocalipse capítulo 15, se você deseja conhecer Apocalipse e entrar no céu e na esperança da vida eterna, você deve ir ao templo do tabernáculo do testemunho, onde Deus e seu trono estão. Está escrito assim em Apocalipse capítulo 15. Então, devemos acreditar conforme o registro da Bíblia, né? Devemos nos tornar um com Deus e Jesus e acreditar conforme a Bíblia. E uma vez que Deus e Jesus estão no templo do tabernáculo do testemunho, todas as nações devem vir a esse lugar e adorar a Deus para se tornarem um com Deus e Jesus, certo? Quem deve fazer isso primeiro? Não deveriam fazer isso primeiro os pastores e santos de todo o mundo? Devemos todos gritar que somos um em Deus e Jesus, e na profecia do Apocalipse, bem como nas palavras da sua realidade. Nosso pastor prometido, presidente Manny Lee, sempre diz isso quando viaja ao redor do mundo. Ele diz, nós somos um, e grita, we are one. Que tal a gente gritar junto nesse momento? Nós somos um, em Deus e Jesus. We are one. Obrigado. Agora, vamos orar a Deus Pai. Santíssimo Pai Deus, cheio de amor e graça, obrigado pela graça de cumprir as profecias do Apocalipse hoje e criar o templo do tabernáculo do testemunho, onde todas as nações podem vir a adorar o Senhor nessa terra, fazendo as palavras do Apocalipse soarem em todo o mundo com a mais alta trombeta, para que todos os crentes de Deus na terra possam vir antes do Senhor. Deus Pai, o Senhor prometeu muito tempo atrás no livro do Apocalipse, onde o Senhor voltará e com quem o Senhor estará. E o Senhor cumpriu em realidade. Assim, por favor, ajude a realizar rapidamente o trabalho de juntar todas as nações ao templo do tabernáculo do testemunho, onde o Senhor, o seu trono e o vencedor estão.
As promessas da Bíblia estão sendo cumpridas agora. Muitos pastores, santos e incontáveis pessoas ao redor do mundo estão aprendendo as palavras do Apocalipse, que são testificadas por meio das 12 tribos, e estão levantando graças e glórias ao Senhor. Sabemos que não se trata de uma coincidência, mas de uma obra preciosa que se cumpre segundo o Apocalipse, a nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus. Neste momento, oro para que todos os crentes que estão vendo e ouvindo todos esses eventos venham diante do Senhor rapidamente. Faça essa palavra o caminho para que todas as ações venham ao Senhor e te adore rapidamente. Por favor, ajude todos os pastores e os santos na aldeia global se tornarem um em Deus, Jesus e na palavra do Apocalipse. Agradecemos e elevamos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqueles que lutaram e venceram a besta se tornaram as taças de Deus cheias da ira de Deus. Então, o que é essa terra onde a ira é derramada? Alguns de vocês podem ter ouvido falar da guerra de Armagedon. Diz que se reúnem reis de todo o mundo para lutar. Será que é a Terceira Guerra Mundial? Ou uma guerra nuclear? Talvez alguns pensaram assim também. Já que começamos nossa fé com a Bíblia, devemos ter a fé de acordo com a Bíblia para alcançar nossa esperança. Espero que entremos no reino do céu, crendo na profecia e na realidade do Apocalipse, a nova aliança. Seguido do testemunho claro e refrescante do Apocalipse capítulo 15, você assistiu até ao trailer da próxima palestra. As palavras do Apocalipse 16 serão proferidas por Ki Won-ku, o líder da tribo de Filipe. O horário é 10 horas, o mesmo de hoje. Por favor, verifique como as pragas das 7 taças que vimos brevemente em Apocalipse capítulo 15 são derramadas e qual é a sua realidade. Se você tiver mais curiosidades sobre a igreja ou doutrina de Shincheonji, bem como as palavras do Apocalipse que ouviu hoje, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Agora, vamos encerrar todos os programas com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso conclui o seminário online do Testemunho sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse 15, a Nova Aliança de Deus. Obrigada a todos que se juntaram a nós.